Olá pessoal, mais uma ação e reação, 18 de maio, quinta-feira de 2017. Brasil tumultuado, irmã de Aécio presa. Vamos entender o que está acontecendo nessa quinta-feira. A delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, levantou suspeitas sobre políticos e um procurador da República. Os depoimentos desencadearam discussões no STF e operações da Polícia Federal. Além da gravação sobre Temer, os irmãos disseram que o senador Aécio Neves, líder do PSTB, pediu 2 milhões à JBS para pagar a defesa da Lava Jato. O Aécio ele tem um problema e ainda paga do dinheiro do povo para resolver os problemas dele com os advogados, né? A Procuradoria-Geral da União, deixa o Aécio aí, pediu para a prisão do Aécio, mas o ministro Edson Fachin autorizou apenas o afastamento dele do Senado. Então ele não está preso, está afastado. O pedido de prisão será julgado pelo plenário do STF. Fachin também autorizou o afastamento do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que teria sido indicado por Temer para receber a propina, né? O Congresso não se pronunciou, aguarda o STF. A Polícia Federal faz buscas em locais onde Aécio Neves frequenta, no Rio, Brasília e Minas. A irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, está presa em Belo Horizonte. O primo de Aécio Neves, Frederico Pacheco de Medeiros, foi preso em Minas Gerais também. Foram detidos Mederson Souza Lima, assessor de Zezé Perrella, e uma irmã do doleiro Luciano Funaro. Meu Deus, isso é uma quadrilha, né? Os gabinetes Zezé Perrella e Rocha Loures também foram alvos de busca pela Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, e ele é suspeito de favorecer a JBS. Temer cancelou todos os seus compromissos hoje e reuniu novamente com seus ministros em gabinete fechado. Vai fazer um pronunciamento mais tarde. Bovespa cai 10%, negócios interrompidos. Dólar atinge o máximo, 3,32. Enfim, muitos deputados da oposição querendo impeachment. Então o Brasil novamente, quem sofre quem é? A população, os 14 milhões de desempregados, porque quando o Brasil começa a dar uma respirada, volta para a UTI de novo. Hoje, para discutir esses e outros assuntos, nós temos 2 convidados aqui e também telefone 997 11 5545 para você mandar críticas, sugestões, perguntas, questionamentos para o programa. Hoje, como é um dia a par, né, vamos começar pela direita, minha direita, sua esquerda aí. Então, advogado e comentarista Pedro Magina. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Filete. Desde ontem, né, ontem à noite, o país vem sendo sacudido. Espero que as instituições sejam fortes o suficiente para aguentar tudo isso. Porque é aquela coisa, né? Uma porrada, quando não arrebenta suas costas, deixa mais forte. É o que a gente espera para o Brasil. Agora nós vamos ter que ver se nós temos instituições para aguentar a democracia. Exatamente, né? E também, à minha esquerda, à sua direita, o advogado e presidente do SICOM, Rubens Moscatelli. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Filete. Eu concordo realmente que a gente, com essas novidades, que não são tão novidades assim, né? Eu falava aqui antes do início do programa que infelizmente a gente sabia, mas não tinha certeza, e agora a gente tem, com essas revelações, de que a nossa política precisa uma renovação. Mas é uma renovação que tem que partir da base, não adianta partir dos políticos, nem da política partidária atual. Tem que haver uma renovação. O problema é que institucionalmente, e o quadro da legislação nos coloca numa sinuca. Nós temos ação lá que é para impugnar o mandato da chapa Dilma Temer, que está para ser julgada, mas que ainda vai ter o seu caminho através de recursos, enfim, não vai dar para fazer o afastamento definitivo de quem quer que seja de uma penada. E nós temos essas situações que ontem foram reveladas que, em princípio, podem causar o impeachment do atual presidente. E também o processo de impeachment não é um processo rápido, é só ver como foi com a anterior presidente. E a gente está vivendo um momento muito intenso, negativo. Estávamos no meio de reformas, agora, se já tinha um questionamento, pode ser que aumente ainda mais. E as reformas que o país merece e precisa não sejam feitas por conta de maus feitos. A primeira reforma não teria que ser, imagina, a reforma política, né? Porque a previdenciária é uma reforma de balela, né? Porque
30% do dinheiro nosso vai para a DRU. 13 milhões de pessoas que nunca contribuíram estão no mesmo saco. E ainda os grandes devedores são bancos, frigoríficos e tal. Quer dizer, os grandes não pagam, não todos, mas alguns. 13 milhões que nunca trabalharam ou que nunca contribuíram, às vezes até trabalharam e não tiveram orientação, estão nesse mesmo baque. E ainda pega 30% para despesas da União. Aí não tem como, se você pegar uma previdência privada de qualquer banco, pegar 30% dela, fatiar, puser 13 milhões que nunca contribuíram naquela previdência e ainda deixar os grandes conglomerados não pagarem, você estoura qualquer previdência. Não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Então ela é hiperavitária, mas o Temer quer passar a goela abaixo nossa que não está dando, numa caixa preta que não mostra. A reforma trabalhista tem que ser feita, mas nesses moldes, almoço em meia hora, uns vão falar que o patrão vai obrigar o cara a almoçar em meia hora, tal. Essa flexibilização até tem que ter para não engessar o país. Mas também a parte trabalhista entende muita gente que são algumas coisas que estão ficando para trás, não teve uma decisão pelo povo. Assim, é problemático que você falou também sobre esse aspecto. Não houve discussão social. Tudo que não é discutido, por exemplo, a CLT ela foi organizada e montada à época pelo Getúlio Vargas, esqueci o nome dele, mas era o avô do Collor de Mello. Foi um homem que ele cruzou o Brasil todo, isso nos anos 30, e ele fez as negociações com todos os sindicatos. Quando a CLT esteve pronta, entregou o projeto para o Getúlio Vargas, que logo aprovou, né, foi submetido ao Congresso, foi aprovado, e o Getúlio Vargas, como presente para esse senhor, deu um tchau. Então... mas já faz 70 anos. Mas assim... Deu um tchau para quem? Pro avô do Collor? Pro avô do Collor. Eles também deram tchau para muita gente também lá. Sim, não, mas estou falando do avô, não estou julgando o Collor. Né? Não, mas eles também já deram muito mas, tchau assim, para muita gente lá. Mas assim, a gente vê que houve uma discussão social, é mais importante o que você falou, que dessa vez não houve a questão da discussão. O povo, quando soube, já estava tudo social, pronto. Né? Já estava tudo goela abaixo. Isso que é ruim, né? Porque você tem que, para as coisas serem boas, a gente até brinca às vezes, né? Discutir a relação, tem que haver uma maturação do que você quer, do que é possível também, porque não é tudo que a gente quer que é possível. Aí que tá, né? Mas assim, o drama aqui é o seguinte... Em todo mundo a gente vê que há uma reforma muito grande que vem. Na Europa, por exemplo, a classe média não quer mais pagar a conta para quem não trabalha e para quem às vezes não pode trabalhar, os que não querem trabalhar e os que não podem trabalhar. Então a gente está vendo os quadros mudarem lá e vão mudar muito fortemente, liderados pela Alemanha. A gente viu, as próprias eleições na França revelam isso. A gente tem que discutir, então aqui no Brasil também, ninguém quer pagar a conta para ninguém. Agora, os políticos, eles continuam querendo que a sociedade pague as contas deles. O que, no meu ponto de vista, até parece uma cretinice da minha parte, mas eu acho que eles estão certos, sob o ponto de vista deles. Entendeu? Egoísta. Eles estão defendendo deles. É o que o brasileiro não entende. O que nós não entendemos enquanto povo é que os políticos estão de um lado, nós, sociedade, estamos de outro. Então a coisa não vai dar certo. Mas não deveria ser assim, né? Sim, não deveria ser. Mas para que isso não seja assim, o povo tem que entrar na política. Ele tem que ir para Polis. Polis é a cidade, né? Na Grécia. Sim. Ou seja, ele tem que participar das suas coisas. O povo não participa das suas coisas, então ficam pessoas decidindo por ele. É por isso que nós já temos esse perfil paternalista, muito bem representado pelo Getúlio Vargas. A gente quer um homem, chefe de Estado, que resolva os nossos problemas. Mas a campanha do jeito que é feita no Brasil também não dá para a gente competir. Você vai competir com um cara que é financiado para deputado por grandes empresas, tem lobby. Então o cara vai entrar com 20 milhões numa campanha, você vai estar com 50 mil. Mas é muito difícil, né? Mas o que o colega acabou de falar é verdade. Se você coloca o cidadão comum, as pessoas que vão votar, na condição propositiva, apresentar as suas ideias, como nós queremos ser representados. Nós tivemos alguns movimentos, alguns acho até exageraram, porque a gente, na verdade, quer mudar a configuração atual. Quem vai para ser deputado, para ser senador, ele tem que respeitar a lei partidária. Só que essa lei é feita por quem? É por nós, eleitores? Sim. De alguma certa forma porque nós votamos em quem está lá. Nós elegemos as pessoas que vão votar. Então a gente tem que requalificar o sistema partidário, abrir esses A própria federação né? tem que ser discutida, sabe? Eu não tenho usado mais o termo substantivo, né? Perdão, o país merece todo o respeito, Brasil, mas só quando a gente faz a localização geopolítica.
de representação internacional, de preferência. Aí nós falamos do Brasil. Mas o Brasil são vários estados, são várias realidades. Por exemplo, aqui na nossa região, Santos é uma coisa. Na própria cidade de Santos, há muitas diferenças. Com relação a São Vicente, a Cubatão, é totalmente diferente. Em São Paulo, você, numa mesma cidade, tem várias realidades. Então, assim, não dá para... Às vezes as pessoas, assim, com quem a gente conversa de fora do Brasil, coisas assim, falam, o Brasil. Mas, espera lá, não vamos falar do Brasil. É um país enorme, continental, que tem vários estados, cada lugar com a sua realidade. E se a gente não admitir essa diversidade, nós não vamos conseguir encontrar caminho nenhum. E hoje a própria federação tem que ser discutida. 60% do dinheiro fica para a federação. Sim, o estado com 25%, o município com 10%, 15%. Quer dizer que o município está sempre com o pires na mão. Sim. Você vê Santos. Se você for pegar a aula da praia, se você pegar os índices, são igual ao da Europa. Sim. Se você pegar a aula da praia de Santos, pegar os prédios da praia e fizer um índice, é igual ao da Europa, de escolaridade, pós-graduação, doutorado, mestrado, universidades e tal. Se você pegar no DIC, se você pegar na favela, se você pegar nos cortiços, você vai ver que o índice igual aos países piores africanos. A gente perde até para alguns países africanos. Então, se você vai dizer, a qualidade de vida de Santos é ótima. Realmente eu acredito, quem mora na praia, quem tem uma vida boa, hoje em dia está todo mundo com problema, né? Porque muita conta, muito imposto embutido em conta que não tem nada a ver, tal, muita roubalheira. Mas realmente, se você tem uma vida classe média alta, você vive como se fosse num país da Europa. Tirando os problemas da segurança, de trânsito e tal. Mas quem mora no DIC, quem mora nos cortiços, que é a cidade que muitas pessoas não vêem, não sabem nem que existe, né? É verdade, você pegar um moleque de Santos de 10 anos e perguntar, Santos tem favela? Ele fala, não sei que tem, mas se ele for atrás ali, na entrada de Santos, tem favela ali para trás. Mas eles nunca entraram lá, então não vê. Já diferente de outras cidades da região, que as favelas estão mais expostas, né? Se você passar... Ou são maiores e se você vai para o bairro, você acaba entrando nela. Se você passar por algumas regiões de São Vicente, você já vê do lado da avenida uma favela, tudo. Aqui você já não tem esse contraste, mas elas existem também, né? Em São Vicente a estética que predomina, eu sempre falo aqui, é a estética da favela, né? Ou seja, não a estética do desarrumado. Então, lá o que vale é isso, infelizmente. Então, fica até difícil você ver onde não é favela, porque o comportamento... Não, mas tem também, né? Tempo. Tem onde não. O centro. O centro é horroroso. Vila Valença. Imagina tudo sujo, Filete. Sim, mas não é favela, pô. Mas é o aspecto de favela. Vamos estudar o termo favela, de bagunça, de amontoado. Não é favela... Não organizado. Não é organizado. As coisas que não são organizadas têm que nome. É que a gente não gosta de dar os nomes, né? Sim. É a mesma coisa o Guarujá, né? Sim. Se for falar infelizmente, uma cidade tão bela. O Guarujá é uma cidade tão bela, que era Miami brasileira, e já o prefeito, há muitos anos atrás, o prefeito ele já comentava, né? Isso antes do... O prefeito, eu vou levar o nome dele, que o filho é vereador agora. O Mariano? Não, antes do Mariano, bem antes do Mariano e tal. Ele falava que tinha 300 favelas no Guarujá, 300 pessoas morando em favela, e falou, se a gente não coibir isso hoje, o Guarujá não vai ser a Miami brasileira. Hoje no Guarujá tem 300 mil habitantes, quase um pouco menos, 100 mil moram em favela e subhabitações. Nada contra as pessoas, já bem, tem muita gente boa lá, mas o problema é que fica desarrumada a cidade, onde que fica a criminalidade, tudo, né? Como dizem aí, politicamente correto, é habitação subnormal. Certo. Habitação subnormal, né? A gente não pode dar mais os nomes das coisas, né? Rubens, mas uma coisa está errada, né? Nós temos 3% dos empregos do mundo são do Brasil, né? Agora com o desemprego talvez 2,8%, vamos por 3%. E nós temos 80% da demanda trabalhista, ou seja, em 3% que nós temos de emprego, nós temos 80%. Então ou todo mundo está errado e nós estamos certo, ou nós estamos muito errado e o resto do mundo está certo, né? Porque você vê que, por exemplo, nós temos 80% da demanda trabalhista do mundo com 3% de emprego, né? É que nós temos advogados muito bons, criativos, né? Mas assim, a questão, nem acho que seja isso. Eu acho assim que a questão é que o mundo também vive muita chaga, né? Onde que é bom? Na Europa, e há muita discussão em relação à economia na Europa, nos Estados Unidos, e há muita discussão com relação a imigrantes, na Europa também há discussão com relação a imigrantes. Que é um país muito, Canadá, sim, é muito Austrália, né? Mas o resto do mundo vive uma chaga social muito grande. Sim. O Piketty, aquele economista francês, fala sobre isso. Que acho que, 2% da renda mundial, do dinheiro no mundo, se encontra... Não, 80% do dinheiro que circula no mundo se encontra na mão de 2%. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo doente. Então, não dá pra gente comparar com quem é ruim, né? Eu não acho que o resto seja muito bom.
Também. Quer dizer, é como se tivesse 80% do sangue e 2% dos órgãos do organismo. Não dá, né? Ou seja, 80% você que é da área de saúde sabe o que é isso, né? É complicado. Né? Mas voltando numa questão que vocês estavam falando antes, eu acho que um dos caminhos de nós organizarmos o nosso país para reorganizar a sociedade como um todo, e você falava da parte tributária, né? Onde a União é que encampa a maior parte dos recursos. E fica todo mundo com o pires na mão pedindo dinheiro lá. Nós temos um problema concreto desde a Constituição de 88, que foi um problema político, ou seja, a criação de municípios. Você cria municípios como se fosse ir daqui a São Vicente de VLT, que é tranquilo, você não tem congestionamento, né? Enfim, o que acaba acontecendo? Até por conta dessa estrutura tributária e de poder, você tem uma grande escala de municípios que nem teriam condição de ser. Alguns dão certo, como a Praia Grande, sim, até a Bertioga de uma certa maneira. Não, eu até defendo uma tese, eu nem falo daqui da região. Mas aumenta a Câmara, aumenta gasto, tal. Cidade que não tem nem como se sustentar é uma cidade. cidade. Você veja bem, assim, para ser cidade, eu já falei isso uma vez, para ser cidade você tem que considerar alguns fatores, que a gente não considera. Qualquer amontoado de pessoas... Vilarejo, né? Vira cidade. Você teria que ter hospitais, escolas, uma universidade, não diga naquela cidade, ou talvez na região. Então, deveriam haver alguns quesitos. Critérios objetivos, né? Hospitais ou ambulância para mandar para o hospital da cidade vizinha? Sim, Santos tá com problema sério. Hospital ou ambulância para mandar para a cidade vizinha? Sim, ou para São Paulo, né? Nas clínicas, exatamente. Né? Tem prefeitura aí na região que compra ambulância, solta fogos, faz churrasco e tal. Ambulância para mandar para Santos ou para São Paulo, sobrecarregando o sistema daqui. Lógico que tem que ter nossos co-irmãos bem, mas o cara tem que montar um hospital, não comprar ambulância para transportar para outro lugar. Né? E às vezes aí não é só prefeituras, mas até órgãos do Estado, você tem lá a viatura, mas não tem dinheiro para gasolina. E a coisa é muito grave, né? E aí fica largado lá. Às vezes o dinheiro vinha desviado. No outro dia eu estava num pronto-socorro e aí chegou uma geladeira. Aí uma senhora que está sendo atendida falou assim: isso foi gasto com o nosso dinheiro. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, eu não conheço a realidade da saúde, mas assim, eu sou advogado, eu conheço a realidade do fórum. Muitas vezes os equipamentos nos fóruns aqui da região, eram os funcionários que davam. Muitos computadores. Os primeiros computadores, quem levou foram os juízes. As impressoras, a tinta, quem levava eram eles. Agora já acredito que já recebam, também não sei. Mas assim, coisas banais, como por exemplo, ar-condicionado. Os funcionários não tinham nem direito de ter ar-condicionado. E se quisessem ter, quando autorizaram, eles que passaram a levar os ar-condicionados. Então assim, o pior é que o povo não sabe nem o que acontece assim na gestão pública. A coisa vai muito mal mesmo. Sim, é a questão do... Nós ficamos... As cidades ficam sobrecarregadas, por exemplo, o Hospital Modelo em Cubatão, fechou. O pessoal modelo da ineficiência. Então o prefeito chega lá, não tem, vamos fechar. E o prefeito nesse período ele está economizando, porque ele não está gastando dinheiro para ser. Então o que acontece? Você fecha o hospital, beleza, estava ruim, tudo bem, então, fechou. O pessoal da área continental de São Vicente ia para lá, já não vai mais. A pessoa de Cubatão não vai, eles têm que ir para outro lugar. Costa de Polo, Santos, aí vem para Santos, sobrecarrega. Lógico que tem que ter todo mundo bem, mas se você for ver o pique, é 53% mais ou menos, mas não tem, mas de 50 e poucos por cento atendimento de Santos. E depois o segundo lugar era São Vicente. Agora deu uma melhoradinha lá, o segundo lugar passou a ser Cubatão. Por quê? O cubatense tem culpa? Lógico que não. Ele não tem hospital, ele vai deixar o filho dele morrer, vai deixar a mulher dele dar luz num ponto de ônibus. Ele vem para onde tem assistência. Quer dizer, mas sobrecarrega a cidade. Então, muitas vezes, você fechar hospitais, você não ter creches, você sobrecarrega a cidade vizinha, seja ela no ABC, seja ela no Nordeste, seja ela aqui na Baixada, né? Porque seria, dentro dessa condição que eu acabei de falar agora há pouco, de você reestruturar essa questão do município, bom, o colega falou lá, tem que ter hospital, tem que ter creche, tem que ter próprios municipais que atendam a mínimas necessidades da população. Para que eu vire realmente um município, eu tenha autonomia, coisa que não acontece. Veja, Cubatão é uma cidade que até bem pouco tempo atrás, antes dessa gravíssima recessão, ela era, se não a primeira, a segunda em arrecadação na nossa região, por conta do porto, que perdia por causa do porto. Mas veja, e agora que as indústrias estão saindo, você não se estruturou para ter outro tipo de atividade, então o gestor municipal, mas também a população, não adianta também tudo é culpa do prefeito, é culpa de não sei de quem, não.
Nós, enquanto cidadãos, temos que mostrar para esses gestores o que nós queremos objetivamente. E também não é aquele negócio, voto em você se você me der uma cesta básica, porque aí também esse tipo de voto não serve, né? A gente tem que ter clareza e a partir daí exigir do político, porque o político não sai de Marte. Com certeza. Ele sai da cidade. As pessoas têm que parar de fazer aquela pergunta, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Elas têm que partir para ação. Às vezes a gente não ganha nas coisas, muitas vezes a gente tem até prejuízo, perde, né? Muita gente perde, mas é necessário, assim, você, se quer um lugar melhor, dá um pouquinho do seu couro, né? Porque senão no serviço, na nossa casa, a gente é assim, né? Com se certeza. Não for assim... Se a gente também não correr atrás das coisas, né? Não é verdade? Então na sociedade também, a gente tem que talvez, às vezes, dar um pouquinho do nosso tempo, sei lá, cada um para uma coisinha, cada um vai refletir, vai saber o que pode dispor, né? Essa questão da ambulância que você tocou, né? Tivemos matéria no início da semana que de 18 ambulâncias do SAMU aqui na região, né? 12 estão paradas, 4 com motores fundidos e 8 com problemas de peça mecânica. Aí a gente falava que antigamente tinha um funcionário da prefeitura que cuidava dos ônibus, tinha um jardineiro, lógico que tem também, mas aquele jardineiro mais especializado no jardim da praia, eles foram se aposentando, como não tem curso de reciclagem, aí tem um déficit nisso, tem muito engravatado, né, e pouco, muito cacique e pouco índio, para falar, né? Alguns caciques trabalhando, outros nem tanto, né, tal, mas a sociedade está pagando isso. E, por exemplo, quando a gente vê a ambulância do SAMU, o SAMU que é um serviço como bombeiro de excelência, que tem muito poucas reclamações e muitos elogios, né, o pessoal do SAMU e tal, mas se não tem ambulância, o cara não pode correr, vamos supor, da Ana Costa até a ponta da praia e trazer o sujeito nas costas, né? Nem pode ser um socorro desse. Então, falta ambulância, por isso que está demorando o atendimento e tal. Então, além do material humano, que já não é muito grande, mas que existe, falta as ambulâncias. Mas essa verba chega para manutenção ou não está chegando? É uma dúvida, né? Acredito que muitas vezes chega, né? Há relatos assim, de pessoas que falam, por exemplo, de entrada de 128 vezes de uma pessoa que foi atendida no serviço público de saúde. Então, quer dizer, a gente vê que há realmente fraude, né? 108 vezes ela foi atendida. A mesma pessoa. No mesmo dia, uma pessoa entrou 128 vezes. Ou a mulher fez... Claro que foi apurado. Ou a mulher fez ovarioesterectomia, tipo... tirou o útero e o ovário, né? Na veterinária a gente chama de castração, mas não vai falar isso da mulher 3 vezes. Ou seja, a mulher foi 3 vezes na mesma cirurgia, né? É de tudo, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, que muita cesárea que não aconteceu. Então a mulher não... Então, quer dizer, não dá, né? A mulher teve parto normal e assinaram como se fosse cesárea. 128 então, vezes. 128 vezes em 24 horas dá mais ou menos um atendimento a cada 3 segundos. E veja bem, Moscatelli, quando você está enfermo, se você é bem tratado, você assina tudo, concorda? Claro. Tu está doente, está tendo bom atendimento, tu tá vendo que está melhorando, o cara traz um monte de coisa para se assinar, você lê lá o primeiro exame, ultrassom, o segundo, chega uma hora o cara assina. E quando está mal também, não está sabendo nem que está assinando. Então isso aí ocorre, né? Quer dizer, né? Na verdade, né? Pode haver fraude e tem que ser apurado. Né? Eu acho um absurdo uma quantidade dessa num só dia. Nós não sabemos, eu não sou médico, acho que o único que pode falar alguma coisa é o Filete, mas no aspecto veterinário. Mas essa quantidade de atendimentos está flagrante. Ou foi um erro do computador. Que não foi, né? A gente. Ou de quem comanda o computador. Porque tá ou é aquela pessoa que está ali comandando, inserindo dados, enfim. Aí tem que apurar e ver o que aconteceu efetivamente. Foi, né? Porque senão o que acontece? Nós já temos esse sistema do SUS, eu sempre lembro disso, que na época ele foi extremamente elogiado internacionalmente. Os ingleses vieram aqui, inclusive, estudar, né? Para copiar, para tentar ver e tal. E o que acontece? O grande problema do Brasil é a gestão. A gestão ruim. A gestão ruim. A gente, num sistema desse em que você tem que fazer o atendimento de alguém da região metropolitana de Santos, por exemplo, deveria haver o quê? Bom, eu atendi 20% lá de São Vicente, então a verba SUS de São Vicente tem que vir para Santos. Uma compensação. Sim. Mesmo que chegue atrasado, mas sim, mas tem que haver a compensação. Por quê? Porque senão o sistema fale. A Santa Casa, quanto tempo ficou e ainda está com uma dificuldade financeira por conta de ter
Ser Irmandade, atender todo mundo, né? Enfim, tal. ela tem uma missão. O pessoal da Ribeira vende ambulância para cá, deixa os pacientes, a Santa Casa vai atender. Chega uma hora que a conta não fecha, né? Dinheiro, infelizmente, é a mola do mundo. Não aceita desaforo. Não aceita desaforo. Se você não fizer um suporte financeiro para quem dá atendimento, porque aí a qualidade vai despencando. Você vai atendendo, tudo bem, vai pondo volume, só que a qualidade, não estou dizendo que a Santa Casa atenda mal, nem que o município atenda mal, mas poderia ser melhor. Quando o Ariovaldo pegou, tinha 5 milhões de déficit por mês. Hoje está com superávit de 1 milhão e 300. É pouco? Sim, é pouco porque tem muita conta para pagar para trás. Se você não tem prejuízo, se você é filantrópico, paga todo mundo e não tem prejuízo, já está bom, né? Só que o que acontece? Tem que fazer os acordos, tem 200 para pagar lá atrás. Agora tem o Colégio Escolástica Rosa, que também quebrou o telhado. É da Santa Casa, o aluguel não é tão alto, mas tem que consertar o telhado. Então é complicado, né? Complicado. São gastos que você vai tendo de manutenção do seu patrimônio, né? É por isso que eu falo que se a gente não reestruturar a questão da federação, partir de baixo para cima, não de cima para baixo, não resolve. Não resolve nunca. Mas assim, a coisa mais complicada que a gente possa imaginar, sabe? Porque nós não temos assim, a coisa não está tão... Por exemplo, essa Lava Jato é algo inusitado, assim, um modelo a ser seguido. Mas assim... Tem o BNDES ainda, hein? Tem o BNDES ainda que não mexeram lá. Quando mexeram... Já começou com a JBS, né? Isso. Mas você vê, já nós não temos fiscalização para isso. Primeiro pegou o pessoal do PT, né? O Disseu, o Genuíno, Lula, que tudo ele não viu, Vacari, Palocci. O pessoal agora está batendo, a água estava na canela do PSDB, né? Agora já está no joelho. Por exemplo, eu acho que o Aécio agora era o Aécio, o Serra, o Alckmin e bem por fora o Dória, que está quieto lá. Assim, agora, o Aécio já saiu do páreo. Não tem como, concorda? Eu acho assim que na iminência dos fatos, não sou nem PSDB, nem PT, deixo muito claro, mas na iminência dos fatos fica até difícil a gente manifestar alguma coisa. Por quê? Porque é aquela coisa, sabe? Cachorro que morde homem não vende notícia, mas homem que morde cachorro vende. Então a imprensa também ela faz um belíssimo papel hoje, mas ela também... Muita coisa é fomentada e as pessoas estão nessa rinha social de querer ficar brigando. Mas também não pode só culpar o João Gosta não, do PT. Não, estou dizendo isso. Agora, quando pega mas você veja bem, há quanto tempo está se apurando com relação ao PT? E há quanto tempo está se apurando com relação ao PSDB? Não tem nem um dia. Então, assim, a gente tem que dar tempo às coisas. E aí deixa eu até fazer uma pequena colaboração social ao explicar o direito de resposta e direito à contestação. Direito de resposta, que tanto se fala na imprensa, ou seja, eu solto uma notícia hoje e amanhã eu deixo você falar, dando a resposta. Você veja bem, há um prejuízo de um dia, a imagem de uma pessoa, de uma instituição. Que é muito ruim. O direito de contestação é ao mesmo tempo. Esse sim que muitas vezes tinha que ser colocado e observado um pouquinho mais pela imprensa. Dar o real espaço para que as pessoas falem, apurar muito bem apurado tudo que foi colocado. Não tenho dúvida que os órgãos de imprensa que apuraram ontem foram muito responsáveis no que fizeram. Mas, em geral, a gente também vê muita notícia aí onde o interessante é esculhambar com o outro. Isso é muito bem apontado, inclusive, nas redes sociais. O importante é as pessoas jogarem pedra, não é elas construírem uma sociedade melhor. Então, se as pessoas se encontram nesse estado, elas não se encontram no estado adequado para fazer alguma coisa melhor. E na imprensa tem gente até que fala que os militares têm que voltar, né? Então, quer dizer, isso é coisa de criança, né? Então, cansei de brincar disso, vou brincar do outro. Então, não dá, né? Então, os militares já fizeram o papel deles, gostemos ou não, na nossa sociedade. O principal papel de um militar tem que ser o de defender as fronteiras e ser convocado à hora adequada para isso, mas com previsão constitucional. Então a gente tem que ser um pouco mais sério. O brasileiro tem que aprender a brincar no carnaval e ser sério nos momentos que precisam ser sérios. Mas também não é que agora chegou no PSDB, né? Que a gente vai ficar defendendo. Não defendo nunca o PSDB, mas eu acredito. Partido, mas eu acho muito triste, inclusive, ver um presidente com uma situação nessa que as pessoas acham graça, ficam felizes. Que é isso não é para ter felicidade, é um momento para refletir, ver como as coisas estão mal. E esperemos assim que as coisas sejam apuradas e sejam bem resolvidas. Porque senão a gente vai viver o que se viveu. Até trouxe um livro hoje aqui, Felicidade e Licença, que fala sobre as revoluções na Europa, um registro de tudo. E, por exemplo, há revoluções... 1818, Revolução Alemã, não tem?
Tem. 1818? Eu não sei se é o registro fotográfico dessa, mas há, por exemplo, já registro a partir da Rússia, né, de 1917. O país tem que passar por essas revoluções para ter uma amadurecimento. Nós né? temos que, infelizmente, a gente tem, não esperamos que cheguem a tal ponto, né, porque isso foi muito ruim para os países que passaram pelo problema. Mas acho que esse sistema agora já tem que passar para o parlamentarismo, né? Porque senão todo mês a gente fica tirando um presidente, já tiramos a Dilma, agora o Temer, daí vai pôr quem no lugar. Mas o parlamentarismo que a gente vê por aí, o primeiro-ministro que é desacreditado, ele já sai fora. Inclusive, eles têm a honradez de, se o partido deles perder, na maioria eles já pedem demissão lá, não ficam lá enchendo, né? É só a gente lembrar, recentemente lá, o Brexit, o primeiro-ministro se afastou e hoje nós estamos com uma primeira-ministra. Agora, é só dizer uma coisa em relação... E ela foi ímpar, né? Quando ela colocou que quer ver a votação do... Antecipando, né? Antecipando, inclusive, a saída dela. Ela foi uma mulher, assim... Corajosa. Ela não basta ser honesto, você tem que provar que é honesto. Hoje em dia, não basta, você tem que provar que é honesto. Você mulher de César não pode só parecer honesta. Ela tem que ser. Não basta ser, ela tem que parecer. Exatamente. Ela tem que, é importante. O que eu ia dizer, até dentro do que foi falado, é assim, nós temos que tomar muito cuidado com manipulação de dados. É óbvio que todo mundo quer apuração de corrupção, que os verdadeiros responsáveis sejam condenados e até eventualmente paguem algum tipo de indenização. Não é só preso, não, porque depois acaba custando para a gente pagar eles lá. Verdade. Devolver o que roubou. É a maior punição para o corrupto. Ele tem que devolver. Verdade, só que a gente tem que fazer o quê? Apurar o nosso sistema eleitoral, apurar o sistema político, melhorar enquanto cidadão. Talvez voto distrital, não é isso? Porque se a gente ficar só vendo notícia, é o que foi falado, vai ter um candidato lá que é radical de direita e que ele quer fechar o Congresso. Não é legal, não é bacana isso. Por quê? Porque fechando o Congresso, tem muita gente que vai falar assim, puxa, graças a Deus, não preciso mais votar. Mas você não ter direito de escolher, você vai ter que se a gente pensar bem também, a gente tem maneira de falar muito mal do que tem, né? Mas assim, o sistema não é ruim brasileiro. É que o que eu acho ruim, por exemplo, no presidencialismo que nós temos aqui, é que o impeachment é um processo muito demorado. Então isso desgasta muito. Com relação ao parlamentarismo, já é excelente, porque ele não tem base, o primeiro-ministro cai na hora. Esse tempo que eu acho que é o pior de tudo, que você fica ali cozinhando a coisa há muito tempo. Ficou caracterizado o crime de responsabilidade. Vamos falar isso que está sendo acusado agora o Temer, né? Caracterizou. Se fosse parlamentarismo, ele sai. Está fora. Ele próprio já... acredito que só o fato de estar essa coisa sendo ventilada e uma discussão onde pareça que há algum tipo de prova, ele já cairia. Mas... E a gente aqui também não quer nenhum samurai que vai lá com a espada e corta a barriga, nada disso. Só a instituição funcionar, ser uma coisa mais rápida, porque o que acontece? A Bolsa está lá 10% negativa, fecha toda hora. Desemprego vai aumentar, porque perda de credibilidade mas eu também sabe, eu prefiro que a Bolsa esteja... 10% negativa. Não funciona assim, né? Não, mas eu prefiro que ela esteja negativa, porque nós estamos retratando um país real. Ninguém também vai falar, o Brasil é um país mentiroso, que está tudo ruim e a Bolsa está no índice alto. Não, mas nós estamos assim. Mas é a instabilidade. É ruim isso, doutor, com certeza. Mas você veja bem, seria pior se nós... aquela situação falsa. Sabe aquelas mentiras que as pessoas às vezes vivem e vivem muito bem? Tá tudo mal e a pessoa continua gastando milhões. Sabe, pelo menos nós estamos retratando hoje, na análise da nossa economia, do mercado financeiro... Sim, mas o que ele quer dizer é que ontem estava uma coisa mais ou menos estável e hoje passou 10%. Mas eu não acho isso tão ruim. Eu estou concordando com ele. Mas assim, eu não acho isso tão ruim. Só acho... Porque as coisas serem o que são, para mim não tem nada de ruim. Não, sim, mas... Porque o país mostra que o sistema... Porque o que nós temos de melhor, o que eu acho, é que nós mostramos que as nossas instituições estão funcionando e que não há nada que esteja num passo desacertado. Não é? A política vai mal, a economia vai mal. O que os políticos têm que saber é que eles têm que ter responsabilidade, que a responsabilidade deles importa numa série... Os empresários também têm que ficar mais em cima. Não ficar pagando propinas, ficar em cima, porque também se a política não vai bem, vai haver reflexo
o empresário. O trabalhador também tem que saber que se não ficar em cima, ele também vai ter empregos cortados. Então, na realidade, as pessoas têm que ficar mais de olho no sistema. Exato. Não ficar tão... Sim. Na minha opinião. Não, tá certo. É que o reflexo que ele quis dizer também, eu concordo, Sim, lógico, é na parte geral. E o grande ele quis dizer foi a questão de ontem, estava o Brasil... Claro que é ruim. O Brasil estava se acertando, saiu a Dilma, ficou um ano para ficar mais ou menos, para sair da UTI. Aí quando sai da UTI, vai para o quarto, volta de novo para a UTI de novo, né? Mas o grande receio que eu estou aqui falando e tenho é assim, nós como, embora nós tenhamos atualmente um processo de redemocratização estável, que está há 20, quase 30 anos, e na história brasileira a gente sabe que tem os golpes, né? Sim. É esse o meu receio. Você vai lançando situações, olha, nós estamos o poço está cada vez mais fundo e nunca chega no fundo. É que assim... Aí vai chegar o momento e falar assim, não, tem um fulano aí que é a solução dos seus problemas. Sim. Né? Não existe isso. Todo país que foi governado por uma esquerda que não deu certo. Mas o brasileiro, ele é assim, radical. Então, o brasileiro quer que resolva. Ele não quer mais saber de todo dia ver lá o corrupto, todo dia ver mais um caso. Mas o que a gente tem que entender é que a reforma que o Brasil tem, eu não acho que seja política, não acho que seja previdenciária, não acho que seja econômica. A reforma que nós precisamos ter é uma reforma interior. Sim. Se eu não estiver bem, eu não vou estar bem aqui no programa. Então, assim, não vou estar bem na sociedade, não vou estar bem com os meus clientes, com os meus amigos. Então, assim, se nós nos olharmos a nós mesmos, você joga papel na rua? É sim, coisa boba jogar papel na rua, mas não se joga. É errado. Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito boa. Mas aí só com educação, é no momento em que ninguém observa você que você vê se é de fato uma pessoa boa ou não. Porque é nesse momento que você pode praticar um ato... É a questão da ética, né? Mas eu acho que quem hoje em dia é consciente, o cara não joga papel no chão, nem tiver numa rua deserta, o cara não joga, ele põe no bolso, assim, é o fato ele joga no carro, meu carro atrás vive cheio de latinha, cheio de coisinha que eu ponho no lixo limpo no meu prédio. E às vezes é chato, porque eu vou dar carona pra você agora, tu entra no carro, lá atrás tem umas garrafas PET de lixinho, mas é que tudo eu vou reaproveitar. Mas assim, você vai pegando essa cultura, né? Essa crítica a gente tem que ter conosco, ou exigir um bom professor, a não incentivar que a criança desautorize o professor. Essas coisas assim que eu acho que isso está fazendo um pouquinho falta. Mas as pessoas também não têm tempo, jogam os filhos na escola e tchau. Então, assim, se você não passar a observar essas coisinhas pequenas... Quer dizer, o meu compromisso na hora que eu vou votar, de fato, eu acho às vezes é muito mais compromissado uma pessoa que anula voto do que aquela que vai lá e vota em qualquer um. Qual da lista aí? Eu voto. Eu vejo como uma posição muito mais saudável, eu sou contra votar, do que aquele que pega um e vota sem saber. E não fiscaliza depois e vai votar no que tem mais dinheiro, porque teve mais papelzinho na rua, que é mais bonito. E dentro dessa questão também nós temos que influenciar e fazer com que a política seja, no caso dos debates, das ideias, seja também menos aquele negócio que aquele monte de santinho, olha, vota em mim, número tal. Qual foi a proposta que foi passada? O que eu vou saber daquele candidato? Às vezes eu vou pela aparência dele, se ele fala bem, se ele não fala, ou se ele é uma figura pitoresca. E a pessoa vota, Cuidado que um falou que pior que isso não fica e ficou aí. Então. Nós vamos a um breve intervalo, pode ligar aí 99711-5545, o Uriel já está me ligando aqui, mas não dá para parar no meio do programa, né? E ou passar um WhatsApp, ou mandar uma mensagem para que a gente pergunte para nossos convidados, críticas, sugestões. É muito rápido, fique com a gente, já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta quinta-feira, transmitido aqui para Santos, São Vicente, Praia Grande, também pelo www.tvcomsantos.com para o resto do Brasil. Estou vendo a Dona Lourdes aqui de Londrina, um abraço para a Dona Lourdes, também o Mário Gil, sempre assistindo o programa de Portugal. Ó. Imagina que vai muito para Portugal lá, então. Tem umas causas em Portugal, tem família lá, ó, o Mário Gil, cantor internacional, mandou um abraço para você. Eles assistem lá. Eles assistem lá. Lembrando que o programa vai ao ar a 1h15 todos os dias, com reprise às 23 horas, 24h30. Guto Brito, apresentador aqui na TV Com, também vendo o programa. Um abraço para o Guto Brito, né? Um abraço para ele. E também muitas perguntas aqui. A Ruth de São Vicente, de quem é a propina de 2 bilhões que a JBS pagou para o Écio? Da onde vem esse dinheiro? Olha, eu vou cantar uma musiquinha que... É a Ruth de São Vicente. Ela quer saber quem está pagando... Né? Não, da onde que é esses 2 milhões que a JBS pagou? É assim, a JBS, ela, pelo que a gente ouve aí na imprensa, lê na imprensa, houve uma canalização de financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, a princípio, esse dinheiro é um dinheiro público, pertence à senhora, a mim e a todos nós aqui da bancada e a todos os brasileiros. Então, é corrupção nesse sentido. Agora, eu não sei dizer se efetivamente a operação foi por aí, mas provavelmente é isso que a gente tem ouvido na mídia em geral e lido também nos jornais. Cara, o Almir quer bagunçar meu programa aqui, pô. Ele falou, o advogado do Aécio vai pedir... Ah, não faz isso. Eu acho que eu não vou ler essa... O advogado do Aécio vai pedir para ele usar a camisa do São Paulo e dizer que não ganhou nada nos últimos anos. Foi eliminado em 3 últimas, né? O brasileiro sempre... Mas ganhou a Copa. Vamos São Paulino. Ganhou aquela copinha lá em Miami, né? 2-0, né? Miami Cup, mas né? Ganhou sem ter ganho, né? Flórida. Empatou, Flórida Cup. Empatou 2 e ganhou os pênaltis do Corinthians, né? Flórida Cup, né? Tá certo. Pô, o brasileiro tira sarro de tudo, né? Bom, tem uma pergunta para você aqui. O que você acha da carreira do Aécio agora, depois dessas investigações? Tem chance de ele vir a ser presidente da República ou está descartada até a sua candidatura? Não tem como responder uma pergunta dessa. Porque as avaliações do Brasil... Opinião, né? Porque sempre um Lula se sair candidato, ele é... mas o Lula foi presidente, tinha um apelo popular muito maior com a Aécio, né? Eu não posso responder uma coisa assim que eu não tenho base nenhuma para responder isso. Você acha que ele ainda tem chance de ser um... Não vou dizer que tem chance. Se eu falar que tem, o que não tem, eu vou estar mentindo, vou estar falando que nem ele. A minha opinião é que nem a da pessoa que pergunta para mim. Certo. O que você acha? Base. Com o Aécio, por exemplo, tem os caciques do PSDB, né? Aécio, a gente não pode descartar, por exemplo, o Aécio já vem se desgastando há algum tempo. As denúncias contra o Aécio vêm até da época que ele era governador. Sim, tem várias investigações. Só que a gente também, como nós falamos no bloco anterior, não podemos dizer assim, vou brincar com os palmeirenses, né? Diz que quando ganha o Palmeiras, tem cheiro verde, né? Cheiro verde. Quer dizer, Palmeiras que ganhou ontem de 1-0 suado do Internacional, hein? Mas assim, deu muito gol, hein? Sim, mas o que eu quero dizer é, o fato de parecer não quer dizer que não vá. Sim. Ele tem que ser condenado, porque aqui no Brasil a legislação, ela só proíbe a candidatura a qualquer cargo político se houver condenação em segunda instância. Não, ele vai ter ampla condição de defesa, mas ele abala a estrutura dele, né? Com certeza. Pô, já havia no próprio Brasil uma rejeição em relação a Aécio, não necessariamente em outros lugares que não Minas. Até em Minas ele perdeu. Porque falava que ele governava Minas, os mineiros falam que ele no Rio de Janeiro, né? Então. Que fim de semana era para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda então, e tal. Veja. Então a própria Minas Gerais votou na Dilma e não votou nele. E há outros pilares do PSDB que também estão afetados. A gente não pode esquecer do Geraldo Alckmin, por melhor simpatia que você possa ter por ele, está sendo investigado, mas também está na mesma condição, não foi ainda processado e condenado, não chegou à segunda instância. Mas não tem gravação tão evidente como ele, né? É uma coisa mais leve, né? Eu não estou nem dizendo que... eu só estou dizendo que as estruturas do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, estão abaladas. As grandes figuras, o próprio José Serra, né? Então, eu vou na do colega, não dá para a gente dizer que não vai. É uma coisa assim... Porque é subjetivo previsão, ainda. Né? Fazer previsão não se faz, né? De repente,
a apuração não chega à conclusão, de repente a denúncia não é aceita por alguma formalidade. Ele é indiciado, ele não é culpado ainda, ele é réu, não é culpado, ele vai ter todo o direito de defesa. Ele é acusado. Tudo bem, acusado. Mesmo que ele saia livre, abala a estrutura, né? Como o Magina falou. O cara tem direito de defesa, mas se sai, por exemplo, dizendo que o Rubens fez alguma coisa. Aí, imagina, saem 200 jornais, vai pro Google, vai para tudo e tal. No outro dia, quando sai a matéria, nem sempre quem leu a primeira matéria é como você jogar apenas no ventilador, né? A gente não pode esquecer que vivemos em época de fake news. Isso. Não quer dizer que seja notícia falsa, essa do Aécio. Mas ela tem que ser apurada e tem que haver o quê? O rito processual. Para que a gente possa dizer, está descartado juridicamente. Agora, politicamente, toda imagem negativa, ela tem por reflexo. exemplo, olha, vamos observar assim, uma pessoa que foi muito rápida e soube usar realmente da estrutura jurídica que há, foi o Macron, o presidente atual da França, que, faltando 2 dias para a eleição, a candidata de oposição a Marine Le Pen jogou uma notícia falsa a respeito dele. Ele, na hora, ele não ameaçou, ele processou. Sim. Não sei se agora já arquivou o processo ou não, mas na hora ele deu notícia de que estava processando. Então, assim, às vezes, isso é muito necessário na política brasileira, o que não se sabe usar muitas vezes, é uma coisa que nós tangimos no outro bloco, a questão da responsabilidade. Todos somos responsáveis por tudo que ocorre. Então, assim, o político também é. E puxar a responsabilidade de alguém, isso é uma coisa muito... Isso não precisa de lei eleitoral, isso não precisa de nada. É só invocar a lei que tem aqui. Então, e isso as pessoas não fazem muito, porque a sociedade não pede. Não sei por que os juristas às vezes também se põem inertes nessa questão, mas se você for puxar a questão da responsabilidade, meu Deus, não tem nem o que falar. Então, quer dizer, chamar as pessoas à responsabilidade pelo que falam, pelo que declaram e pelo que fazem, isso já é muito sério. É aquela coisa assim, dobra a língua para falar de mim. Né? Antes de cuidado, falar, tem a prova. Cuidado, né? Sim. Quando o Globo publicou essa questão do Aécio, dele pedindo 2 milhões e tal, ele não pediu 2 milhões para propinar ninguém. Ele não falou de comprar juiz, nada disso. Nem sei se teria algum que se vendesse, mas ele não falou sobre isso. Ele falou 2 milhões para pagar o advogado. Quer dizer, o advogado dele... Isso não deixa de ser um favorecimento. Um favorecimento dele, né? Ou seja, ele quer que a nação pague o crime a defesa do crime que ele possa ter cometido. O tipo penal aí, no caso, em tese, é favorecimento real. Porque ele está pedindo para ele uma vantagem devida. Entendeu? O que vocês acham do João Dória, o Roberto da Ponta da Praia? Ele vai acabar com a Cracolândia de São Paulo? O João Dória que está hoje em Nova York, né? Publicou lá que está com o prefeito de Nova York, que está vendo a questão das câmeras, tudo tal, levou os 2 filhos lá, né? Alguns que não gostam dele chamam de João Viagem Dória, né? Que ele vive mais viajando, né? Mas ele viaja no outro dia já está trabalhando, né? Mas o que você acha? Ele vai conseguir acabar com a Cracolândia de São Paulo? Era muito bom que assim, quando a gente fala acabar, porque quando começou a se mexer ali na Cracolândia, eu até acompanhei o movimento social que estava ali, estava nos dias, inclusive, que isso foi feito. Um dia depois... Você acompanhou lá em Quando começou, são 5, 6 anos... Não, estive lá mesmo. E assim, o que fizeram? Aquilo ali era propriedade de outras pessoas, né? Então, e haviam pessoas que estavam morando ali naquelas casas. Houve casos assim de pessoas, por exemplo, que estavam chegando em casa e a casa estava totalmente murada, a janela, a porta, as pessoas não tiveram nem acesso aos seus bens. Então, assim, acabar com a Cracolândia, eu não sou assim pró-Cracolândia, mas eu também... resolver um problema não é matar o outro. Não, mas ele não falou matar. Não, mas você veja bem, as políticas que têm sido colocadas ali na Cracolândia são políticas de quase que de extermínio. Você deixa jogado lá... Pega as pessoas... Deixa ela sem casa e dali a gente toca para outro lugar. Pega a pneumonia e morre. Assim. Pega a pneumonia e a tuberculose não e morre. Não é assim. Né? Você tem que, não é dar colo, dar beijinho, não é isso. Mas você tem que remanejar. Gente, às vezes, olha, a gente quer resolver um problema na nossa vida. Às vezes até vai. Todo mundo tem isso, vai. A maioria das pessoas tem. Não digo todo mundo, porque todo mundo é muito. Mas assim, uma baguncinha que você tem na sua vida. Ou física, um quarto que você tem desarrumado, ou uma gaveta que você tem desarrumada. Para você conseguir dar jeito disso, você tem que fazer um esforço. Com certeza. Então, assim, arrumar uma cidade, arrumar um bairro, ali era os Campos Elíseos. Campos Elíseos, é o bairro da Luz, Champs-Élysées. Isso, ali era um bairro muito fino. E que aquilo ali foi totalmente... Quem tem casa ali no entorno, como é que fica? Vai, uma pessoa que aposentou e tem uma casinha ali perto do entorno. A casa desvalorizou, né?
Desvalorizou nada, aquilo ali vale pra caramba. Na Luz vale muito? Putz, é um dos lugares que mais vale no estado de São Paulo, por quê? Mas mesmo aquela Cracolândia toda? Ali, sim, ali, aquela região da Luz, o que é a Cracolândia, e aqui em Santos, onde é ali a Bacia do Macuco, eles contam com incentivo fiscal de não cobrança de ICMS. Então, é por isso que, por exemplo, quem está ali na Cracolândia, é um palácio, a Porto Seguro. Então, assim, você veja bem, porque ali você tem um incentivo fiscal enorme. Então há um interesse muito grande de tirar as pessoas que estão ali, de tirar aquelas casas ali, e aquilo vai se transformar, com certeza, num centro novo. Num centro novo. Então eles vão desmontar aquilo tudo. Só que aí você tem que pensar em várias coisas. Está se passando uma borracha em cima da história da cidade, que ali eram casas assim históricas. Não que a gente tenha que ver de velharia, não é isso, mas na França tem, né? Todo mundo vai visitar. Então, mas ali o modelo é totalmente francês de casas. Então, mas aquela região não está desvalorizada hoje em dia, onde o cara abre a porta e vê um monte de gente Claro que está, mas estava desvalorizada até porque tem essas pessoas na rua. Só que resolver um problema não é falar assim, não é no modelo nazista, onde eu vou, solto uns caminhões ali, recolho as pessoas... Mas o Dória não falou isso. O Dória falou que vai construir abrigos... Mas não tem como fazer de outro jeito. Ele vai ter que... É uma coisa demorada. Não é o Dória que vai resolver. Pode ser o Dória, o Francisco depois, o João. É um problema a ser resolvido em 15 anos. Sim. Não há de ser resolvido. Como no Brasil, é que a gente sempre quer tudo rápido. A quantidade de morador de rua em São Paulo... Sim, é muito grande. De mais aproximadamente 30 mil. 30 mil? 30 mil. Na Baixada de Esquerda, como é que vai resolver tudo isso? Aqui na Baixada, como é que você vai resolver esse problema? Eu acho que é 30 mil, se não me engano. Aqui na Baixada, segundo um militar que é meu amigo, que tem uma tal, é de 4 a 5 mil. Isso Baixada toda, as 9 cidades. Então, a gente vive o problema social do morador de rua, que também tem o problema da Cracolândia, que é inerente uma coisa a outra, e tem o conflito do uso. Que, veja, o grande empreendimento, ele quer um local que vai dar para ele lucro. E aqui no Brasil a gente vive um modelo capitalista. As pessoas assim criticam muito quem está na rua, sabe? Porque no fundo é pouco preconceito, sabe? Porque, veja bem, o cara está lá na rua consumindo drogas. Claro. Mas tem gente que está assim, no seu belíssimo apartamento, consumindo drogas também. Drogas mistas, inclusive. Piores, né? Fumando, bebendo e tomando antidepressivos. Então, quer dizer, na realidade, o que muda muito entre as pessoas é a posição social. Claro. Se eu sou bonitinho, eu posso falar algumas coisas. Se eu sou feio, eu não posso falar tanto. Não, mas é que 87% dos moradores de rua estão com drogas. Sim, mas tem muito granfino também com problema com drogas. E ninguém vai tão em cima, de forma tão sanguinária, quanto vão com relação à pessoa que está na rua e é pobre. Porque ser pobre é feio. Mas ser rico no Brasil com corrupção não é tão ruim. É um problema. Então, a verdade é essa, porque eu posso... Não vou falar aqui que é pagar advogado, pagar aquilo, porque eu acho horroroso isso. Porque os advogados são prestadores de serviço como os outros quaisquer. Outro dia me perguntaram qual a solução frente ao que ocorreu ontem com o presidente. Que se não seria prisão em flagrante. A pessoa estava querendo dizer isso. Mas veja bem, esse problema não é dos advogados. Esse é o problema da comunidade jurídica. Sim. É o problema dos operadores, dos juízes, dos promotores. Não é o advogado que encaminha e faz o pedido de prisão. O advogado está ali para defender. Agora, querem tirar isso? Então, eu não quero viver numa sociedade onde não há advogados. Agora, sociedades ímpares, sociedades distintas, são sociedades que escutam os advogados primeiro. Porque o juiz é maravilhoso, o promotor é maravilhoso, com certeza. Mas é o advogado que traz as inovações. Gostem ou não. Porque o advogado tem um problema ali na mão para resolver todo dia. Exatamente. O juiz, claro que com belíssimas decisões, belíssimos juízes, assinam as suas decisões e promotores, tudo isso. Mas é o advogado que está todo dia ali. Hoje em dia a gente não esfrega mais um bico no balcão, como dizia antigamente, né? Porque o processo é eletrônico. É isso, o juiz, promotoria e o advogado. Mas as pessoas atacam muito o advogado e vão atacar agora, porque o dinheiro foi para... Quer dizer, o dinheiro não foi para resolver um problema dele que ele causou. O dinheiro foi para o advogado. Que é, pelo que você vê, vai chegar à conclusão que esse dinheiro foi para o advogado. Não, o dinheiro foi para a mão do Aécio, para o Aécio usar em que ele quis. Ele contratou um advogado renomado que cobrou o valor que achou justo. O advogado tem que cobrar o que ele quer. Então, vou supor, não é o advogado, o Aécio ganhou os 2 milhões. Se ele quisesse comprar em pipoca, ele comprava. Sim, então, mas só que ele jogou para o advogado. É claro. Tem que mostrar o contrato lá, olha, paguei pro doutor fulano. É isso aí. Que eu acho que isso não, viu, doutor? Não. Há um sigilo aí de cliente advogado. Só estou dizendo o seguinte, que eu posso jogar nas costas do advogado, e isso esse problema, fica caracterizado. O advogado me cobrou. Não, peraí. Vamos falar isso.
Teria advogados mais baratos, inclusive, pra você que pegar um top. Tem a defensoria. Né? Sim, defensoria, ia ser ótimo, né? Que é muito boa. Sim, claro. Bom, queria mandar um abraço pro Rutinaldo aqui, pro Alcino, que mandaram perguntas, pra Valéria Capodicaça, que também está vendo o programa, pro Nelson Rodrigues, e agradecer você que ficou acompanhando o programa aqui, agradecer aos nossos advogados também, desejar uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está vendo as reprises. Continue com a nossa extensa programação. Fiquem com Deus.